pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Nobile, psicólogo, terapeuta, um estudioso do comportamento e do conhecimento humano. Você está na série Encontro. Este é o 7º vídeo. Portanto, se você está vendo esse aqui pela primeira vez, saiba que existem outros 6, então a orientação que eu sempre dou: ou assiste esse daqui, depois vai lá e pega a sequência de vídeos, ou para por aqui e vem pela sequência, para que você receba o conhecimento na ordem em que eu estou propondo, tá? Desde já, eu peço que, se você gostar desse vídeo, dê o seu joinha, curte esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas possível. Veja, eu estou te oferecendo essa informação, esse conteúdo de forma gratuita. Eu, com certeza, não estou ganhando nada nesse momento em que eu estou gravando esse curso, em que eu estou mostrando esse conhecimento para você. Então, gratuitamente, eu estou te entregando esse conteúdo, que talvez para você não seja tão importante assim, mas de repente, com alguém que você compartilhar, esse conteúdo será de muita relevância, de muita importância. E tenho certeza que muitos que estão assistindo essa série estão aproveitando, estão acolhendo esse conteúdo e está ajudando muito. Então, aqui, o que eu quero? Uma troca. Eu estou oferecendo gratuitamente para você esse conteúdo. A única coisa que eu te peço é, vamos assim dizer, em retribuição, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você acione o sininho se você quiser receber mais notificações quando tem vídeo novo aqui no canal, tá? Então, quanto mais você compartilha esse vídeo, quanto mais você curte, quanto mais, por exemplo, você comenta aqui abaixo do vídeo, o YouTube entende que está tendo uma movimentação nesse vídeo, nesse conteúdo. Se tem movimentação, parece que o conteúdo é interessante, parece que o conteúdo é bom. Então, o YouTube, ele entrega esse conteúdo para mais pessoas, sobretudo quando as pessoas fazem busca pelo YouTube. Por exemplo, digita lá relacionamento, tudo sobre relacionamento, alguma palavra-chave que tem a ver com esses vídeos. Então, o YouTube entrega, vamos pôr assim, numa escala primordial. Então, os primeiros vídeos que ele vai entregar como sugestão poderá ser esse vídeo. Então, é aqui que nós, produtores de conteúdo, ganhamos. É aqui que nós vemos o nosso trabalho valorizado, tá? Então, é a única coisa que eu te peço, essa troca de informação. Eu te dou o conteúdo, você me dá o like, você me dá o compartilhamento, porque assim eu chego a muito mais pessoas, o canal cresce e é aquilo que eu sempre digo e já disse em outros vídeos. O canal crescendo, eu consigo, por exemplo, fazer produções melhores, eu consigo dar um produto de melhor qualidade em termos de imagem, de áudio, né? Cenários melhores, posso me dedicar a pesquisar e produzir outros assuntos, né? Eu falo, o meu leque de formação ele é muito grande, tá? Então, assim, para que eu produza mais vídeos, eu preciso entender que as pessoas estão gostando deste conteúdo. E você é o responsável por aumentar, por exemplo, o número de inscritos, o número de curtidas, etc. Então, me ajuda a fazer esse canal crescer, me ajuda a fazer mais vídeos que possam ajudar você e ajudar outras pessoas que necessitam, tá bom? Bom, nós estamos chegando agora, nesse 7º vídeo, num conteúdo que, para mim, vamos assim dizer, o filé mignon do relacionamento, tá? É a pupila dos olhos do relacionamento. E eu estou me referindo à comunicação. A comunicação, eu diria que é 60% num relacionamento. Tenha uma boa comunicação no relacionamento, seja ele de que nível for, e você, com certeza, terá um bom relacionamento. Tenha uma comunicação ruim,
e você com certeza enfrentará problemas na comunicação. Bom, aqui, como eu estou partindo do pressuposto que eu estou falando para pessoas e, sobretudo, pessoas que podem não ter conhecimento dessa área, eu preciso ser o mais prático, o mais didático possível e usar uma linguagem que vocês já vão perceber que eu me faça ser compreendido, que eu consiga de verdade comunicar. Bom, na teoria da comunicação, basicamente falando, nós temos que toda comunicação pressupõe duas partes. A parte que vai emitir e a parte que vai receber. Então, em comunicação, nós falamos que devemos ter um emissor e um receptor. O emissor vai emitir algo e o receptor vai receber este algo. Esse receber ou esse emitir algo, nós chamamos em comunicação de mensagem, tá? Então, o emissor, ele vai emitir uma mensagem para que esse receptor receba esta mensagem. Como pode ser essa mensagem? De várias formas. Nós temos as mensagens orais, né? Comunicação oral, mas também nós temos aquela mensagem que nós chamamos de corporal. Você pode, através do seu corpo, se fazer comunicar, tá? Então, o emissor emite, o receptor recebe. Esta mensagem, para que haja o que nós chamamos de comunicação, ela precisa ser compreendida pelo receptor. Então, essa mensagem, nós dizemos em comunicação que ela é um código sinal. Um código. Para que esse código seja compreendido, ele precisa ser conhecido pelo receptor. Para o emissor, quase que com certeza, é conhecido, porque ele está emitindo essa informação, né? Essa mensagem. Agora, o receptor, será que ele entende essa mensagem? Será que ele tem condições de compreender esse código? Ou uma linguagem mais técnica, ele consegue decodificar esse código? Lembra da senso-percepção? Se você não... Uma é a captação do meio externo e a outra é a decodificação do meio externo. Agora aqui você vai entender a importância da sensação e da percepção. Porque a decodificação você precisa ter claro para você poder compreender o quê? A mensagem. Portanto, entender o que lhe foi comunicado. Se eu dissesse assim para você, eu vou usar um exemplo aqui, que era um exemplo que eu usava muito com os meus alunos, claro que de forma brincadeira, mas ali para a gente poder tentar manter a ordem na sala de aula, né, para poder manter a disciplina, a gente fazia, eu fazia a seguinte ameaça para eles. E eu dizia assim, olha, ou vocês ficam quietos, ou eu vou defenestrar vocês. Ou vocês ficam quietos, ou eu vou defenestrar vocês. E aí, você tem quase que certeza que uma parte desta mensagem que eu estou te enviando, você já compreendeu. Então, uma parte dela eu acredito que você decodificou. Mas tem uma outra parte que eu não sei se está claro para você. E eu acredito que, como os meus alunos, você deve estar se perguntando: o que é esse tal de defenestrar vocês? Talvez alguns de vocês já entendam esse signo sinal, esse código, mas talvez muitos que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, não, e esse assunto, né, sobretudo, não conseguem decodificar, não conseguem entender o que ele vai fazer com os alunos, porque eu não entendo o que é esse defenestrar. Então, defenestrar está dificultando a compreensão, a decodificação desta mensagem. Então, eu não estou me comunicando, pelo menos não 100%.
Agora, a partir do momento que você souber o que significa esse signo sinal, aí sim a comunicação provavelmente será por você compreendida. Então, nós vamos ter aqui realmente uma comunicação entre duas pessoas. Porque quando eu dizia isso para os meus alunos, eu não estava me fazendo compreender por eles. Então, não havia uma comunicação. E, portanto, alguns persistiam na bagunça, na conversa ou na distração mesmo. Defenestrar significa o ato de jogar algo ou alguém pela janela. Então, o que eu estava dizendo para eles era: se vocês não ficarem quietos, eu vou jogá-los pela janela. Eu vou atirar vocês pela janela. Claro, eu não ia fazer isso, mas era uma forma de chamar a atenção deles. Então, enquanto eu só disser, eu vou defenestrar vocês, você não entendeu a mensagem até aqui. E eles, na grande maioria, não entendiam. Depois que a gente traduzia, né, e falava num português mais claro, aí sim eles entendiam. E aí era aquela gozação o tempo todo. Ó, oh, cuidado que o professor vai te defenestrar. Cuidado que o professor vai te defenestrar. Tá? Mas enquanto eles não sabiam o que era essa terminologia, o que esse vocábulo significava, minha comunicação era ineficiente. Tá? Então, para que haja uma comunicação, se faz necessário que todos os códigos usados, né, todas as palavras usadas, sejam compreendidas pelo receptor. Porque se ele não entender, se ele não compreender, não teremos uma comunicação. E aí nós dizemos que quando não há uma comunicação, quando nesta comunicação, ou seja, entre o receptor e entre o emissor, então, entre o emissor que emite e o receptor que recebe, sempre pode ocorrer ruídos. Então, o que é um ruído na comunicação? É algo que dificulta, atrapalha ou impede a mensagem de ser decodificada pelo receptor. Quais são os ruídos que nós temos? Nós temos vários ruídos. Eu acabei de citar um, que é, por exemplo, o conhecimento do vocábulo do português, né? Então, se eu uso uma linguagem muito eloquente, dependendo quem está ouvindo, né? Não sei se você já teve a experiência de repente, ouvir um debate jurídico. Se você for advogado ou for da área jurídica, tudo bem. Mas se você não é dessa área, eu não sei se você já teve a curiosidade de ouvir um debate, né? Sobretudo nos tribunais, se você já assistiu um julgamento, até mesmo uma audiência. Entre os advogados e entre, por exemplo, vamos pôr um julgamento, né? Então você tem lá o magistrado e você tem lá os advogados de defesa, os advogados de acusação. Se você já ouviu eles conversando, eles usam uma linguagem que muitas vezes, para quem é leigo na área jurídica, não entende nada, né? A mesma coisa, por exemplo, se você pegar um grupo de médicos discutindo um caso, né? Eu lembro que uma vez eu estava internado e chegou a junta de médicos, né, para passar a visita ali no meu quarto, e eles começaram a falar naquela linguagem técnica deles, e eu também não entendi muita coisa, né? Na época eu ainda não era formado em psicologia, não tinha feito as minhas pós, então muito do palavreado, vamos assim dizer, que eles usaram, eu não entendia nada, né? Então, quando nós não entendemos as palavras, que no caso aí é um código, né, uma mensagem, a nossa comunicação vai ficar truncada, a nossa comunicação vai ficar deficitária. Então, o que é importante aqui a gente ter muito claro? Que nós, quando estamos num relacionamento, e olha que nós já vimos questão de desenvolvimento, interpretação da realidade, etc. Num relacionamento, nós temos que ser os mais claros possíveis. Se você não é claro na forma de se comunicar, o outro, ele não tem obrigação de entender o que você está dizendo. E assim,
A comunicação, a gente sempre entende ou sempre acha que comunicar significa falar algo. Mas a comunicação, nós dizemos que ela não é só oral. Nós temos a comunicação corporal, né? A comunicação gestual que a gente fala. Então, às vezes, um simples olhar, um simples gesto já sinaliza para alguém. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando o homem chegou à Lua, tá? Isso na época foi televisionado, foi transmitido, e um dos astronautas, quando chegou na Lua e perguntado como a coisa estava lá, ele fez um seguinte sinal. Ele fez assim, né? Isso daqui, muitas vezes, quando você fizer esse sinal, eu acredito que muitas pessoas estão entendendo que eu estou dizendo que, ok. Outros talvez não estão entendendo que esse sinal é ok, que esse símbolo é ok, né? Quando a gente faz um determinado gesto, quando a gente usa determinada palavra, nós precisamos lembrar que o receptor, quem é? Quem é essa pessoa que está recebendo esse sinal? Quem é esta pessoa que está recebendo essa fala? Porque a comunicação, ela também, eu sempre digo assim, além dela ser oral e comportamental ou gestual, ela também é cultural. Porque em cada cultura, certas palavras, certos gestos, certos costumes podem ou não ser aceitos. Podem ou não ter o mesmo significado. Presta atenção nisso. A mesma palavra, o mesmo gesto, a mesma atitude em determinadas culturas podem não ter o mesmo significado. Digamos que você está andando na rua e, de repente, ao passar próximo de uma pessoa, esta pessoa simplesmente assou o nariz na sua frente. Mas não de pegar um lenço ou um papel e assoar o nariz. Não. Ela simplesmente faz aquele gesto de tampar uma das narinas e simplesmente fazer força para limpar a outra narina, para que aquilo que sair, vamos assim dizer, caia no chão. Provavelmente, só de eu dizer isso, você já está falando assim, nossa, que nojo, credo. E você vai taxar essa pessoa de mal educada, sem educação. Mas isso aqui no Brasil, isso aqui talvez na cidade onde você está. Mas talvez em países tipo, por exemplo, Japão ou China, isso não seja visto como um sinal de sem educação, de má educação. Não seja visto como um credo, que nojo, não sei o quê. Para eles isso é normal. Desculpa o que eu vou falar aqui para você agora, mas sabe o arroto? Muitas pessoas arrotam, né? Isso é normal, mas não em público, concorda? Em público não dá para fazer isso. Vamos ser taxados de mal educados. Mas sabia que em alguns países isso não é falta de educação? Isso não é sinal de sem educação? Muito pelo contrário. É sinal até de muita educação e até de dizer que você gostou. Por exemplo, o arroto é muito ar guardado. O arroto, muitas vezes, se você come demais ou coisa parecida, você acaba tendo esse gesto, né? Então, a gente aprende desde criança aqui na nossa região que isso a gente precisa controlar, que a gente precisa. Não pode fazer isso em público, isso é uma coisa mais reservada. Mas tem algumas regiões da Itália que, se você fizer isso na mesa, por exemplo, você está almoçando ou jantando, isso vai sinalizar para as pessoas que você gostou daquela refeição,
que isso foi bom para você. Isso vai ser um sinal de que você está satisfeito. Se você fizer isso aqui no Brasil, muito provavelmente você vai ser taxado de um mal educado, de um grosso, de um sem educação, onde já se viu fazer uma coisa dessa, por exemplo, numa mesa. Entende? A comunicação, desculpa eu dar esses exemplos, tá? Mas é só para você entender que muitas palavras, muitos gestos, muitas atitudes nossas, elas muito provavelmente, dependendo quem estiver vendo isso, ou com quem você estiver fazendo, vamos assim dizer, essa comunicação, ela não vai entender. Ou vai entender de uma forma que não é aquela que você queria. Então, uma mesma palavra, né? Uma mesma palavra, dependendo para quem você fala, ela é recebida de uma forma. A mesma palavra falada para uma outra pessoa é recebida de uma forma totalmente diferente. Não tem nada a ver. Então, olha como é importante e como nós temos que ter cuidado com a nossa comunicação. Eu poderia aqui entrar em outros detalhes, tudo, etc., mas não é o caso aqui. Eu só quero que você compreenda que certos gestos que você faz podem ser corretos para um grupo de pessoas, mas pode não ser para outros. Certos palavreados que você usa pode ser certo para você, mas pode não ser certo para outros. Aqui na nossa região, né, na região que você está assistindo esse vídeo, de repente certos costumes são aceitos. Dependendo da região, não são aceitos. Então, a comunicação, ela sempre precisa partir do princípio, ou ela sempre precisa ter claro para você, tem que estar muito claro na sua mente de que eu preciso saber quem é este receptor que vai receber a minha mensagem. E eu preciso fazer um esforço para usar meios para que eu me faça ser entendido, para que o outro possa compreender aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero falar. Então, como se comunicar nas relações? Como ser eficiente nas relações? Esta é a grande, vamos pôr assim, o vídeo 1, né? Eu chamo de a arte do relacionamento, a difícil arte, né, do relacionamento. Por que é a difícil arte do relacionamento? Os encontros, né? A difícil arte do relacionamento está exatamente 60% dela, a responsabilidade é da comunicação. Porque se eu não me comunico bem, eu posso trazer uma série de problemas para a minha comunicação. Por exemplo, o tom de voz que eu uso, ele pode ser entendido e compreendido de uma forma totalmente errada. Não nessa série, mas tem uma outra série que ela não está disponível aqui no YouTube ainda. Eu falo muito de como os alunos, quando eu dava aula, viam a minha pessoa logo que me conheciam. Então, muitos alunos, no primeiro dia de aula, quando eu me apresentava o curso, tudo, etc., os alunos depois, mais para frente, né, depois de algumas aulas, eles me devolviam a seguinte devolutiva. Eles me davam a seguinte devolutiva. Professor, quando o senhor entrou na sala a primeira vez, nós já achávamos que a aula do Senhor seria maçante, que a aula do Senhor seria difícil de aguentar e que o Senhor seria uma pessoa intragável em sala de aula. Porque o Senhor se apresentava como sendo uma pessoa muito arrogante. E ao longo das aulas a gente foi percebendo que não era nada daquilo, que não tinha nada disso, que realmente as aulas do Senhor são muito agradáveis, é uma das melhores aulas que a gente tem. E a gente não vê a hora que chega a sua aula, porque a sua aula é dinâmica, a sua aula é prática, a sua aula é divertida,
assim, em várias avaliações institucionais, eu, graças a Deus, sempre fui um dos melhores professores avaliados. Eh, Se a gente colocasse assim o top 3, né, eu sempre estava entre os 3 melhores professores avaliados. Então, eu sei que é um mecanismo de defesa meu, eu já trabalhei isso nas minhas terapias, mas de vez em quando eu deixo esse meu, esse meu mecanismo de defesa aflorar e eu já entendi por que isso, tá? Não vem ao caso aqui, mas eu sei que realmente à primeira vista, a forma como eu me apresento muitas vezes chocam as pessoas, né? Sobretudo nessa área de ministração de aulas, tudo, etc. Mas é só o começo. Então, por isso que eu falo que a primeira impressão não é que deve ficar. Porque no meu caso, a primeira impressão nunca fica. Porque eu sempre desconstruo aquela primeira imagem que eu construo, tá? Então, mas veja, se os alunos me julgassem no primeiro dia de aula, com certeza eu nunca estaria entre o top 3. Muito provavelmente eu não estaria nem entre o top 10. Né? Se a gente fizesse um top 10, eu seria sempre aquele que era excluso, que era excluído do top. Porque se eles fossem me julgar pela primeira, mas por quê? Porque a forma como eu me apresentava, então, ou seja, a comunicação que eu estava tendo naquele primeiro momento passava uma falsa imagem daquilo que de verdade eu sou, né? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai se relacionar, porque a primeira vez que alguém vai entrar em contato com você, ou a primeira imagem que você vai apresentar para a pessoa, se a pessoa não evoluir nos encontros, aquela imagem vai ficar, com certeza, uma imagem ruim. Então, não sei, você que está me assistindo aqui, eu não sei se você é solteiro, se você é casado, e se você for casado, por exemplo, se você já teve vários relacionamentos, se você, antes de se casar com a pessoa com quem você está, se você chegou, por exemplo, a namorar outras pessoas, ou usando um termo mais atual, ficar, né? Já teve vários crush na vida. Veja, muitos daqueles com quem você não ficou não porque a pessoa não era legal, não porque a pessoa não era para você. É porque o que ela apresentou para você, ou o que você apresentou para ela, no julgamento seu ou dela, não foi um bom julgamento. Né? Então, pessoas que de repente você ficou por uma noite, por exemplo, ou por alguns dias, ou pessoas que você conheceu por alguns momentos, elas passaram para você, ou você passou para elas, uma imagem que não foi a melhor. Né? Então, a forma como você se apresentou, ou seja, a forma como você se comunicou, verbalmente ou corporalmente falando, não agradou a outra pessoa. Por isso, você não continuou com ela, ou ela não continuou com você, ou não aconteceu o que a gente chamaria de um encontro, porque ficou deficitário essa comunicação. Tá? Então, no próximo vídeo, porque esse aqui vai ficar muito longo, se eu for entrar no assunto que eu quero, então, na parte 2 desse tema comunicação, a gente vai dar algumas dicas para você, vai falar de alguns problemas que ocorrem sempre na comunicação.